Lilith, ou Lilith, mencionada na Bíblia, é um demônio feminino, Isaías 34:14, que está a agir no mundo destruindo famílias. Lilith, ou Lilith, é um demônio feminino da mitologia babilônica, que habitava lugares desertos. Esta é referida em diversos textos antigos, sendo o mais notável o Antigo Testamento. Lilith é também referida na Cabala como a primeira mulher do bíblico Adão, sendo que em uma passagem, Pataí 81:455f, ela é acusada de ser a serpente que levou Eva a comer o fruto proibido. 7 de janeiro de 2016. Mais recentemente, esta história tem sido cada vez mais adotada, sendo até discutida se é ou não contada na Bíblia. Porém, além da passagem referida abaixo, esta não é mais referida. Na Bíblia, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, versículo 27, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Porém no segundo capítulo versículo 18, o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. E é apenas no versículo 22 do segundo capítulo que Eva é criada. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou-a para junto do homem. É possível que no primeiro capítulo a mulher criada seja Lilith, levando em consideração o versículo 23. Disse então o homem: Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Podemos verificar na expressão de Adão: Esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A afirmativa de existência de outra criatura que não era qualificada como mulher e que não se podia se submeter a ele, pois era independente, estava no mesmo nível de criação, à mesma altura de Adão. Em algumas traduções o texto esta sim aparece como agora sim, esta, o que não parece ser um erro de tradução, mas uma evidência da afirmação na narrativa. Uma interpretação possível é de que ela seja a mulher que Caim encontrou depois de ser expulso e, portanto, tendo com ele seu primeiro filho, Enoque, fundando uma cidade de mesmo nome. Em Isaías, nas Bíblias atuais, seu nome aparece uma única vez, em Isaías 34:14. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Nas traduções recentes da Bíblia a palavra Lilith é substituída por demônio ou bruxa do deserto. Fantasma, na revista e atualizada. Judith Blair, 2009, demonstra que todas as 8 criaturas que são mencionadas são animais naturais. Talvez dada a sua longa associação à noite, surge sem quaisquer precedentes a denominação Screechoven, ou seja, como coruja, na famosa tradução inglesa da Bíblia, na versão da Bíblia do Rei James. Ali está escrito, em Isaías 34:14, que te Screechoven ao sushal restere, a coruja também deve descansar lá. É preciso salientar, comparativamente, que em uma renomada versão em língua portuguesa da Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, esta passagem relata que os animais noturnos ali pousarão, não havendo menção da coruja, como é frequentemente, muito embora erroneamente, citado no Brasil, tratando-se de um claro exemplo da forte influência da cultura anglo-saxã no mundo lusófono atual. Alfabeto de Bene Sira. No folclore popular hebreu medieval, ela é tida como a primeira mulher criada por Deus junto com Adão, que o abandonou, partindo do jardim do Éden por causa de uma disputa sobre igualdade dos sexos, passando depois a ser descrita como um demônio. De acordo à interpretação da criação humana no Gênesis feita no alfabeto de Bene Sira, entre 600 e 1000 DC, Lilith foi criada por Deus com a mesma matéria-prima de Adão, porém ela recusava-se a ficar sempre por baixo durante as suas relações sexuais. Na modernidade, isso levou à popularização da noção de que Lilith foi a primeira mulher a rebelar-se contra o sistema patriarcal e a primeira feminista. Segundo este manuscrito milenar, Bene Sira conta a história de Lilith para Nabucodonosor. Depois que Deus criou Adão, que estava sozinho, ele disse: Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Ele então criou a mulher para Adão, da terra, como ele havia criado o próprio Adão, e chamou-a de Lilith. Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar. Lilith disse: Por que devo deitar-me embaixo de ti?
Porque devo abrir-me sob teu corpo? Porque ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó e por isso sou tua igual. Quando reclamou de sua condição a Deus, ele retrucou: eu não vou me deitar abaixo de você, apenas por cima. Pois você está apta apenas para estar na posição inferior, enquanto eu sou um ser superior. Lilith respondeu: nós somos iguais um ao outro, considerando que ambos fomos criados a partir da terra. Mas eles não deram ouvidos um ao outro. Quando Lilith percebeu isso, ela pronunciou o nome inefável e voou para o ar. Adão permaneceu em oração diante do seu Criador, soberano do universo. A mulher que você me deu fugiu. Ao mesmo tempo Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Os 3 anjos insistiram que ela voltasse e ameaçaram afogá-la, porém ela se recusou a voltar, sendo assim condenada por Deus a perder 100 filhos por dia. Desde então, para proteger os recém-nascidos da influência de Lilith, seria necessário colocar amuletos com o nome dos 3 anjos, Zvi, Zvi, Andismanglof, lembrando-a de sua promessa. Eva teria então sido criada a partir de Adão. Como outra interpretação diz que ela, Lilith, juntou-se aos anjos caídos quando se casou com Samael, que tentou Eva ao passo que Lilith tentou a Adão, os fazendo cometer adultério. Desde então o homem foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir a humanidade, filhos do adultério de Adão com Eva, pois mesmo abandonando seu marido ela não aceitava sua segunda mulher. Ela então passou a perseguir os homens, principalmente os adúlteros, crianças e recém-casados para se vingar. Outras histórias referem-se a ela como surgida das trevas ou como um demônio do mar e não como igual ao homem. Infere-se pelos textos e por amuletos medievais que ela era uma superstição comum entre os camponeses. Deixar esculturas dos 3 anjos que a perseguiram para fora do Éden, Sanvi, Sansavi e Samangilaf, protegeria os bebês recém-nascidos, uma proteção necessária por 8 dias para homens e 20 dias para mulheres, e impediria que seus maridos fossem seduzidos por Lilith a cometer adultério. Mitologia suméria. A imagem de Lilith, sob o nome Lilitu, apareceu primeiramente representando uma categoria de demônios ou espíritos de ventos e tormentas na Suméria por volta de 3000 AC. Muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith por volta de 700 AC. Na Suméria e na Babilônia ela, ao mesmo tempo que era cultuada, era identificada com os demônios e espíritos malignos. Seu símbolo era a lua, pois assim como a lua ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Alguns estudiosos assimilam ela a várias deusas da fertilidade, assim como deusas cruéis, devido ao sincretismo com outras culturas. Mitologia mesopotâmica. Ela é também associada a um demônio feminino que originou na antiga Mesopotâmia. Era associada ao vento e, pensava-se, por isso, que ela era portadora de mal-estares, doenças e mesmo da morte. Porém algumas vezes ela se utilizaria da água como uma espécie de portal para o seu mundo. Também nas escrituras hebraicas, Talmud Midrash, ela é referida como uma espécie de demônio. Mitologia hebraica. A imagem mais conhecida que temos dela é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, onde Lilith era cultuada. É bem provável que vissem Lilith como um símbolo de algo negativo. Vemos assim a transformação de Lilith no modelo hebraico de demônio. Assim surgiu as lendas vampíricas. Lilith tinha 100 filhos por dia, súcubos quando mulheres e íncubos quando homens, ou simplesmente lilins. Eles se alimentavam da energia desprendida no ato sexual e de sangue humano. Também podiam manipular os sonhos humanos, seriam os geradores das poluições noturnas. Mas uma vez possuído por uma súcubus, dificilmente um homem saía com vida. Há certas particularidades interessantes nos ataques de Lilith, como o aperto esmagador sobre o peito, uma vingança por ter sido obrigada a ficar por baixo de Adão, e sua habilidade de cortar o pênis com sua vagina segundo os relatos católicos medievais. Ao mesmo tempo que ela representa a liberdade sexual feminina, também representa a castração masculina. Pensa-se que o relevo Burney vê alusões à coruja na reprodução do relevo de Burney. Nesta página, o relevo sumério represente Lilith. Muitos acreditam também que há uma relação entre Lilith e Inanna, deusa suméria da guerra e do prazer sexual.
Mitologia grega. Algumas vezes Lilith é associada com a deusa grega Hécate, a mulher escarlate, uma deusa que guarda as portas do inferno montada em um enorme cão de 3 cabeças, Cérbero. Hécate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Era contemporânea. Nos 2 últimos séculos, a imagem de Lilith começou a passar por uma notável transformação em certos círculos intelectuais seculares europeus. Por exemplo, na literatura e nas artes, quando os românticos passaram a se ater mais à imagem sensual e sedutora de Lilith, ver a reprodução do quadro Lilith de Jean Collier, pintada em 1892, e aos seus atributos, considerados impossíveis de serem obtidos, em um contraste radical às sua tradicional imagem demoníaca, noturna, devoradora de crianças, causadora de homossexualidade e vampirismo. Ver texto gnóstico na seção de links externos. Podendo ser citados também os nomes de Johann Wolfgang von Goethe, John Keats, Robert Browning, Dante Gabriel Rossetti, Jean Collier, et Lilith também é considerada um dos arquidemônios, símbolo da vaidade. Complemento da matéria. Lilith, criatura que aparece na descrição da completa desolação de Edom e das coisas que habitariam suas ruínas. Is 34:14. A palavra hebraica tem sido traduzida de forma diversa por corujas fantasmas ala curiangulé, NM, e espectro noturno CBC, ao passo que a Bíblia de Jerusalém prefere simplesmente transliterar o nome como Lilith. Muitos peritos esforçam-se a mostrar que o termo hebraico é uma palavra tomada do antigo sumeriano e acadiano, e que deriva do nome de uma mitológica demônia do ar, Lilithu. O professor G.R. Driver, porém, considera que a palavra hebraica, Lilith, deriva de um radical denotando toda espécie de movimento de torcedura ou objeto retorcido, assim como a palavra hebraica Lail, ou Laila, significando noite, sugere enrolar-se ao redor de ou envolver a terra. Esta derivação de Lilith, sugere ele, provavelmente indica o curiango, ou noitibó, tanto como ave que se alimenta à noite, como notável pelo seu rápido voo de contorção e reviravolta, ao perseguir traças, besouros e outros insetos de voo noturno. Conforme citado por Driver, o naturalista Tristram descreveu os curiangos como bem ativos ao anoitecer, quando caçam como o falcão a grande velocidade e dão intricadas reviravoltas ao procurar seu alimento. Palestine Exploration Quarterly, revista trimestral sobre a exploração da Palestina, Londres, 1959, pp. 55-56. O curiango tem quase 30 centímetros de comprimento, com uma envergadura de 50 centímetros ou mais. Sua plumagem se parece à da coruja, macia e delicadamente salpicada de cinza e marrom. As penas macias das asas permitem um voo sem ruído. Sua grande boca evidentemente é o motivo de ser também chamado de mungi cabra, uma antiga lenda sustentando que a ave mamava o leite das cabras. Quanto à probabilidade de a ave ser encontrada na região árida de Edom, sabe-se que certas variedades desta ave habitam lugares incultos. O noitibó egípcio, Caprimugusa aegyptius, vive quase que exclusivamente no deserto, ocupando bosquetes de acácias e de tamargueiras, buscando seu alimento no crepúsculo. Outro, Caprimugus nubicus, é encontrado à beira do deserto entre Jericó e o Mar Vermelho, portanto, em regiões parecidas à de Edom. Lilith, História Rabínica de Isaías 34:14, Bíblia Sagrada.